Boa noite, investidor. Boa noite, investidora. Boa noite, pessoas aqui do canal Amantes da Curva Capital. A nossa audiência sempre fiel aqui conosco, mesmo nessa minha ausência. Embora vocês sabem que nem tudo sai como a gente quer. E, infelizmente, essa minha estadia fora de Pará de Minas, né, não estando lá, e aqui para cuidar de mãe nessas 3 semanas, e agora eu entro a partir de hoje na reta final, ou seja, na última semana, né, das 3, então tudo fica mais complicado, porque eu estou aqui cuidando de uma idosa de 80 e tantos anos, de um irmão também que tem lá suas comorbidades e que precisam da minha mais inteira atenção. E nem sempre isso sai como a gente quer, como foi de outras vezes, tá bom? Então, por isso, eu peço mais uma vez desculpa a todos vocês que fazem parte da audiência, inscritos, não inscritos aqui no canal Amantes da Curva Capital. Hoje, nós vamos falar de um assunto, mas é bem resumido mesmo, e em vez de usar termos técnicos como a macroeconomia aqui, eu vou usar mais um resumo bem concentrado aqui, né? Porque se eu for falar de taxa de juros, inflação e câmbio, usando esses termos macroeconômicos aqui que vocês estão vendo, e tudo isso aqui, né, conceito de oferta, de demanda e oferta aqui, vocês podem ver aqui, né, e relação do preço com a quantidade de demanda, é muito mais simples eu falar para vocês sobre esse resuminho que eu coloquei aqui na tela para simplificar tudo. E também esse vídeo tem o título, uma opinião, um esclarecimento em defesa do Banco Central do Brasil, uma instituição séria, tá? Uma instituição que é correta, técnica, e tudo que ela faz é simplesmente baseando em termos, em tudo que ele faz é baseando em termos técnicos. E não é apenas o presidente, o jovem economista Gabriel Galípolo, que surpreendeu a todos, todo o mercado financeiro, o coração do mercado financeiro, a Faria Lima, e todo mundo, nós, investidores, acionistas e tudo mais. Então, tem essa chuva, essa enxurrada aí de pessoas, tanto de direita, de esquerda, influenciador, e esse vídeo não se trata de um vídeo de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de beirada, nem de cima, nem de baixo. Ele trata apenas de um esclarecimento para que vocês possam saber. E como essa enxurrada, né, de agressões ao Banco Central, que tem influenciadores, inclusive de direita, por terem mais noção de trabalhar com as redes sociais, o dono do Banco Master, o senhor Vocaro, ele foi cirúrgico nisso, em contratar esses influencers, né, dito influencers, para falarem, né, sobre essa a liquidação
rápida demais em relação ao banco dele, ao Banco Master. E a quem isso interessa? Não é verdade isso, tá? Isso não interessa a ninguém a não ser a população brasileira, ou melhor, aos credores do Banco Master e aos correntistas do Banco Master. Credores é quem compra títulos da renda fixa, CDBs, LCA, LCIs, CRI, CRAS, debêntures e etc. e tudo mais aí, para capitalizar um banco falido, onde esse mesmo senhor Vorcaro, Daniel Vorcaro, deu festas e mais festas de arromba e tudo mais, e blá blá blá, e gastou com mansões, com apartamentos, com as suas sugar babies, né, que tem aí por aí, as garotinhas de programa aí, milhões e milhões de reais, carros luxuosos e etc. E colocou no mercado uma quantidade exagerada de títulos podres, tá? O que são títulos podres? São títulos sem lastro. É a mesma coisa que você der um cheque sem fundo, ou melhor, você dá um cheque para esse fulano aqui e simplesmente quando o fulano vai descontar o cheque, não tem dinheiro lá para pagar. Então o que ele passa? Ele não passa de um papel podre, à toa, rabiscado, assinado e pronto, acabou. Como se a sua assinatura fosse valer mais do que o próprio dinheiro. E isso não é real num capitalismo de livre mercado, que é a nossa economia. Dito isso, então, eu peço a todos vocês que colaborem com o nosso sistema financeiro, cliquem aí, né, no sininhos aí das notificações, porque nós vamos começar essa última semana aqui tentando fazer mais vídeos ou gravados ou live, não sei, não vou prometer também não. Compartilhem ao máximo, tá? E deixem seus comentários aqui na parte de comentários aqui embaixo, que se tiver alguma dúvida a respeito do que fez esse Banco Master e por que o silêncio do Banco Central, né? Ao contrário do STF, que precisa de holofotes e não pode ver um microfone, né, senhor Gilmar? Que tem que sair falando aí para todo mundo. Pois é, o Banco Central não é isso. O Banco Central faz um comunicado do Copom após a manutenção, corte ou aumento da taxa básica de juros. E depois ele solta essa ata. Faz a leitura da ata, que pode ser num tom mais Rovsky ou um tom mais Dovsky, tá? Respectivamente, tradução, ou um tom mais duro ou um tom mais suave, mais moderado, a depender da situação da política fiscal do governo, que é a pior nesses 18 anos, ou seja, quase um quarto do século governado pelo PT, pelos governos de PT, tá? Eu não estou querendo aqui entrar no mérito de esquerda e nem de direita. Esse canal é capitalista, ele é conservador e é de direita, sim, mas é apartidário e anti-religião. Não tem religião, porém a gente respeita todas as seitas, todas as religiões aqui. O outro motivo é porque eu também quero levar, porque depois que eu passei a frequentar mais o Instagram, eu estou vendo lá essa chuva
de comentários a respeito aí do Master. Esses grandes canais aí, né, que vocês veem das corretoras de bancos e tudo, eles vão falar apenas nessa linguagem aqui que é o economês. É igual quando o Alexandre de Moraes está falando lá, ele não fala o juridiquês, para ninguém entender nada mesmo? Pois é. Então, aí eles falam aqui a linguagem do economês, onde somente quem estuda economia, finanças, mercado financeiro, administração de empresa e etc e tal, é quem vai entender aí toda essa pataquada toda. Tá bom? Então, esse vídeo também tem que gerar um link que eu vou colocar no meu Instagram. Tá embaixo aí também, depois da descrição dos vídeos. Quem quiser ir lá também ver e tal, minha página, meus posts e tudo mais, é só dar uma chegadinha lá. Tá bom? Olha, primeiro, então esse vídeo tem por objetivo explicar de forma objetiva o porquê do Banco Central não dar comunicado à sociedade brasileira sobre a chamada liquidação do Banco Master. Claro que é. E pronto, ponto final. Não tem. Agora, me admira um jornalista ex-televisão, que agora tem, salvo engano, um canal próprio aqui no YouTube, né? Recebeu também, né? Que deve ter milhões de seguidores, então por ter migrado da televisão para cá, deve ter milhares. E outra, ele era um jornalista, da minha mais, assim, credibilidade. Hoje, depois que ele, né, fala sobre o Banco Central ter que dar explicação por que o Banco Central liquidou o Banco Master tão rapidamente, a quem interessa essa liquidação de forma tão rápida, por que ele faz as reuniões lá do Copom e aumenta juro, que está arrebentando com a economia brasileira, esses juros altos de 15% ao ano. A taxa básica, os juros reais, está a 10,3, 10,6%, salvo engano aqui agora, tá? Mas, então, que fique bem claro uma coisa, senhor jornalista. O Banco Central, isso não é papel do Banco Central, não. Então, se é assim, por que também você não pediu explicação para o Toffoli quando ele chegou do jatinho lá de Lima, no Peru, com o advogado do senhor, né, Vorcaro, lá do Banco Master, e depois pegou todo o processo, colocou lá debaixo da bunda dele e pronto, sigilo máximo, decretou sigilo máximo. Porque também o senhor não cobra explicação do senhor Alexandre de Moraes, vossa santidade, tá? Para dar explicações sobre esse contrato milionário que a esposa dele tem com o Banco Master, que até agora não fez nada, mas um contrato que, se não tivesse tido a liquidação, ela iria receber a bagatela de 129 milhões de reais. Ou seja, olhando isso em cifras mensais, o que daria 3,6 milhões de reais por mês. Então, essas as perguntas que o senhor jornalista profissional deveria estar fazendo, né? Eu não vou citar seu nome aqui, porque eu já devo estar cheio de processo, por tudo quanto é lado, e não estou a fim de responder mais, tá? Então, o que eu quero aqui é fazer um esclarecimento, e vou fazer, tá?
o banco, primeiro, o Banco Central não é STF, que não pode ver um microfone, tá? E holofote sair dando aí entrevistas, fazendo comunicados, enfim, apenas querendo aparecer ainda mais para a população, tentando reverter uma imagem negativa, o que é impossível diante de tantas atrocidades que eles vêm cometendo aqui com a população brasileira. Então, eles estão querendo fazer o impossível, consertar aquilo que já não tem mais conserto. Juros altos são consequência de uma inflação e não a causa, tá? Então, a dona lá Hoffmann, o lindinho, namorado dela, noivo, amante, marido, sei lá o que, não me interessa, também adora apedrejar o Banco Central, tá? Principalmente na pessoa, porque quando atinge a instituição, atinge não todos os diretores, mas atinge principalmente o presidente que responde pela autarquia. E essa autonomia do Banco Central é uma conquista do povo brasileiro e ela tem que ser mantida sem interferência de Tribunal de Contas da União, sem interferência de STF, sem interferência de governo, sem interferência de político, sem interferência de nada, absolutamente ninguém, tá? O Gabriel Galípolo, ele tá fazendo, por ser tão jovem, mas ele falou na sabatina no Congresso, abre aspas, se for para eu sentar nessa cadeira de presidente do Banco Central para me curvar a mandos e desmandos de políticos e tudo mais, eu prefiro nem sentar. Fecha aspas para Gabriel Galípolo. É isso que ele falou e é isso que ele está fazendo nesse tempo todo, depois, no dia 1º de janeiro de 2025, assim que assim que o ex-presidente, né, deixou, então, encerrou o prazo dele ali e que ele deve ter louvado a tudo que ele poderia ter feito lá, porque não aguentava mais tanta porrada, tanta pedrada, tanto tiroteio da Glaze, do Lindinho, do Lula e de todo mundo, quem mais é aí, né? Pois é. Então, o Campos Neto fez uma gestão excepcional que agradou a todo o mercado financeiro e agradou sim a população brasileira, porque nós tínhamos, tá, uma inflação controlada, trazendo para a meta, e aí foi que começou a haver os cortes de juros. Então, quando você fala aqui, tá, olha, isso aqui ainda tá na keynesiana. Olha, para vocês verem. Os pilares da revolução keynesiana, aqui entra a gerar todo o lado da macroeconomia. Primeiro, segundo Keynes, e depois que vai vir aqui a de Adam Smith, que é a economia da escola austríaca de economia, tá? Então, Keynes é que queria a mão pesada do governo, o intervencionismo, a política do bem-estar social, tanto o assistencialismo que jorra dinheiro aí para manter na economia, para manter o povo aqui, ó, nas mãos do governo e assim ele poder fazer uso desse povo, principalmente esses menos favorecidos economicamente, para poder então fazer com que eles sejam nada mais, nada menos do que massa de manobra, tá? Depois, veja bem, Galípolo também está fazendo isso. Agora, se o senhor Lula
pensa, juntamente com o senhor Haddad, que chama-se Tachad, em taxar, mais impostos, mais impostos. E agora começou uma gama, né, de novas regras tributárias. Não é só os dois não, tá? O Congresso Nacional se vende também, que a gente pensa que está do nosso lado para nos defender, que é o nosso voto, que é a legitimidade do povo brasileiro. Não. Por quê? Porque eles se vendem, que ó, eles se vendem pelas emendas parlamentares, verba de gabinetes e tudo mais e tal. Tem como fazer, tem como trabalhar sem ter tanta verba de gabinete? Tem sim. Mas, então, quando acontece, tá, uma oferta exagerada de dinheiro no mercado, entendeu? Quando o que acontece? O povo começa a fazer uma corrida aos supermercados, né? Aqui. Quando a oferta é muito exagerada, então, olha só, agora conheceremos a diferença, a definição de oferta, bem como os elementos que norteiam seu estudo, com destaque para a relação entre preço e quantidade de oferta para os determinantes da oferta. Claro, se tem muito dinheiro, o povo vai lá e a tendência dos preços é subirem, viu? Ao analisarmos a oferta, devemos pensar como produtores, ou seja, como quem deseja vender, ofertar bens e serviços no mercado. Como definição inicial, podemos dizer que a oferta é a quantidade de bens e serviços que os produtores ou ofertantes desejam vender, dependendo do nível de preços em determinado período de tempo. Assim como na demanda, sabemos que existem outros fatores determinantes da oferta que serão estudados adiante, mas como modelo inicial é válido, afirmamos que a quantidade de oferta depende do preço, mantendo tudo o mais constantes, né? Ao contrário da demanda, que apresenta relação inversa ou negativa entre quantidade de demanda e nível de preços, a oferta apresenta uma relação direta ou positiva entre quantidade de oferta e nível de preços. Quer dizer, se pelo lado da demanda faz sentido afirmar que quanto maior o preço de um bem, menor quantidade os consumidores demandarão. Do lado da oferta, o raciocínio é o mesmo, mas com efeitos diferentes. Para os ofertantes, quanto maior o preço, maiores quantidades eles gostariam de vender, ofertar, tá? O inverso também é verdadeiro, de modo que quanto menor o preço de um bem no mercado, menos dispostos a vendê-lo os ofertantes estarão. Em outras palavras, se de um lado os consumidores estão propensos a demandar maiores quantidades quando o nível de preços está mais baixo, os ofertantes estão propensos a vender maiores quantidades. Quando os seus produtos alcançam níveis mais elevados de preços no mercado, porque se a procura é demais, o que acontece com os preços? É lógico
que a tendência desses preços é aumentar, porque tem muita gente querendo aquilo, viu, senhor jornalista? Então, os preços aumentam e porque existe uma enxurrada de dinheiro, tá aqui. Curva da oferta em relação ao preço. Olha aí, tá? Eu sei que a imagem tá preço e quantidade de oferta. Então, aqui, por exemplo, tem 1.000 quantidades, 3.000, 6.000, 8.000. Maior vai chegar ao preço. Começou aqui em R$1 com 1.000 unidades do produto. Quando chega a 10.000 unidades, já nós temos aqui um preço valendo o equivalente a R$10, tá? Então, quer dizer, quanto maior quando a gente tem, né, uma demanda crescente por aquele preço, por aquele determinado bem ofertado no mercado, tá? Então, o preço tende a subir. Agora, olha só, quando a oferta é escassa, quando tem pouca oferta, mas tem muita procura, o preço sobe. Sobe naturalmente. Isso é a lei de livre comércio, onde o governo não deveria, em hipótese alguma, interferir. Mas que, infelizmente, isso não é verdadeiro, tá? E quando os preços sobem muito, o Banco Central tem que intervir, porque está gerando inflação. A inflação não é aumento de preços como pensam os keynesianos, não. A inflação nada mais é do que o excesso do papel moeda, a depreciação. Por exemplo, o governo agora, com essa política do bem-estar social, está colocando uma enxurrada de dinheiro na economia, injetando dinheiro, e com isso contraindo mais dívidas. Quanto mais dívida ele contrai, que já ultrapassa, já está em 82% do PIB do Brasil, que é o salário do Brasil, é a soma de tudo que o Brasil produz e vende, entendeu? É a soma de tudo. Então, quer dizer, é aquilo que o Brasil recebe, é o nosso salário. Então, eu tenho, por exemplo, né, 80% que eu já estou gastando de um salário de R$1.000. Ora, já ultrapassou o nível certo que a economia pede para se gastar no máximo a metade. Se não for possível, caso tenha algum problema, que seja então pelo menos, né, 70% ou 60%, mas daí a 80%, e na metodologia do FMI, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, para não ficar grande, não por causa de vocês aqui no YouTube, porque vocês já estão acostumados comigo, mas por causa lá no Instagram, que poucas pessoas ainda me conhecem. Então, eu não vou entrar nessas metodologias, são duas, a do Banco Central Brasileiro e a do FMI, o Fundo Internacional, o Fundo Monetário Internacional, perdão. Então, veja bem, senhor jornalista, olha, a função da Selic, quando ela aumenta, é para diminuir a oferta de dinheiro, é travar essa oferta, é fazer com que o governo recue com a sua política fiscal, que, diga-se de passagem, nesse governo é a mais irresponsável possível, sem querer ser partidarista ou governamentista, sei lá o quê.
no governo passado, porque tudo do PT, a culpa é do outro. Abre aspas por Lula da Silva aqui nos seus discursos palanqueiros e demagogos. Quando você cometer um erro, você aprende a jogar a culpa sempre no outro. Nunca assuma que a culpa é sua. Jogue a culpa sempre no outro. Fecha aspas para Lula da Silva. Falou isso recentemente num desses palanques da vida aí do Foro de São Paulo, ou então lá do PT, lá, tudo fechado, né? Para não ter problema de receber vaias, de receber isso, de receber aquilo, por causa tamanha a sua impopularidade. Mas, então, ele tem que se valer da política populista, achando que isso, claro, para ele é muito bom, né? A política populista, mas para o brasileiro não. O brasileiro está entrando no abismo. Nós estamos caminhando, chegando aqui na ponta final do abismo. E existe um certo dito popular que é o seguinte: quando você chega perto demais de um abismo e olha para ele, ele olha de volta para você, até te puxar, tá? É quase que como se fosse uma lei do retorno, mas não é bem isso, não. Viu? Vocês entenderam o que eu disse? Quando você olha aquele esqueno bonito, aquela altura e aquele rio passando lá embaixo, a vontade que dá não é de pular, não de cabeça, mas pular em pé lá e tudo mais. Quem já foi aqui em Minas, quem já foi lá no Lago de Furnas ali, né, em Capitólio, e já viu aquele esqueno que tem lá, a coisa mais linda do mundo, eu falo para vocês, vão, porque vocês não vão se arrepender. Além de pousadas, de parques aquáticos também, lá tem uma infraestrutura excelente para turistas e a preços até consideráveis, deixando as propagandas de lado. Bom, então, isso é câmbio, isso é relação, tá? Isso é a relação entre juros altos e inflação. Os juros altos, tá? A inflação, tá? Ela é o pior dos piores impostos que a gente pode ter, porque o dinheiro vai perdendo o seu poder de compra, ele vai se depreciando, ele vai se deteriorando, tá? Por quê? Porque coloca-se dinheiro demais no mercado, faz aquela enxurrada, ou então libera crédito para Deus e o mundo. Bravo, senhor Lula da Silva, né? É muito bom liberar crédito para as pessoas, porque todo mundo fica endividado, e aí os pais dos pobres estão ajudando quem? Banqueiros, não é? Não é assim? Pois é. Mas eu sou um investidor e acionista. Se eu não posso comprar um Itaú inteiro da vida, eu compro cotas partes, que são ações. É isso que é investir. Só esse mês de dezembro, para fugir um pouco dessa tributação louca que a Haddad inventou agora a partir do dia 1º de janeiro de 2026, as empresas, veio uma enxurrada de dividendos e juros sobre capital próprio. Nunca na história minha de investidor em mercado e acionista eu recebi tanta grana passiva, sem fazer absolutamente nada. Claro, nada entre aspas, porque eu trabalho, tenho que ficar estudando, tenho que ficar de olho em cada parte do mercado, como que tá, né? Como que anda né, os preços no mercado financeiro e tudo mais e tal. Aí, vou tentar sair um pouco aqui, ó. Aí, ó, tá vendo?
Isso é mercado financeiro. Só que em vez de ver só aqui, acompanhar só aqui, eu vou acompanhar numa tela bem maior. E, por acaso, se vocês querem saber de uma coisa, olha, o dólar em relação ao real, né, ele encerrou o mercado, ele encerrou, né, ele encerrou a ele encerrou a sexta-feira, ele encerrou a sexta-feira em R$ 5, tá? E 36 centavos. Já o DXY, que não vai dar para vocês verem aqui agora, porque eu sei que não vai dar, né? O que é o DXY? É a força do dólar perante uma cesta de 6 moedas das economias mais fortes do planeta. Então são elas: o euro da União Europeia, a libra esterlina, o ien japonês, o dólar canadense, a coroa norueguesa e o franco suíço. São essas 6 moedas. Então, aprendam a investir em dólar antes que seja tarde demais. Aprendam a investir em dólar antes que esse governo acabe com o nosso sistema financeiro de uma vez por toda e fique seguro numa moeda. Se você não sabe, estude, vá até a sua corretora, o seu assessor de investimentos, peça a ele informações, tá? Como investir em ETFs, como fazer reserva de valor, tá? Para você comprar, para você ter, por exemplo, o ouro, né? Para você ter o ouro, então você faz ali, por exemplo, aqui ó, Ibovespa, fechou aqui aos 163.370 pontos, tá certo, né? Agora, olha, se você vai comprar ouro, você vai comprar ETFs, tá? Os Exchange Trade Funds de ouro, tá? E na Avenue Capital você vai achar isso, né, com muita facilidade, viu, meus caros? Eu não sei se nesse celular aqui eu vou ter ela. Eu tenho aqui o Itaú e aqui eu tenho a plataforma Ion, que é a plataforma de investimentos do Itaú, mas não tenho a Avenue aqui. Vamos ver aqui agora. Rapidaço aqui, não tenho, blá 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 blá, cadê Itaú? Também, infelizmente, eu não tenho. A Avenue, aqui ó, eu tenho a Ion do Itaú, mas não tenho a Avenue Capital aqui, infelizmente. É onde você compra os UCITS ETFs. Que é isso? É os ETF irlandeses, que enquanto você compra um ETF americano e faz o seguinte,
né, paga 30%, existe um acordo para não residentes norte-americanos, para residentes estrangeiros, para pessoas estrangeiras. Fora dos Estados Unidos, existe um acordo de cooperação tributária, tá? Que é entre a Irlanda e os Estados Unidos. Só que a Irlanda, que faz parte ali do Reino Unido, a Irlanda não tem bolsa de valores. Então esses ETFs é negociado na Bolsa de Londres. O pessoal aqui do canal já tá careca de me ouvir falar sobre isso, né? Então chama UCITS ETFs ou ETFs irlandeses, pronto, tá? Já pode pôr no Google aí que a inteligência IA aí vai falar tudo para vocês, tá? Como que é, direitinho e tudo. Melhor do que um assessor de investimento. Mais confiável, você vai poder estudar tudo ali, porque é coisa nova, vocês não vão achar aqui em livros de economia agora não, porque é coisa muito recente, né? Então, o que você tem que fazer? Aprenda a investir fora do Brasil, corra desse naufrágio que o nosso país está virando, corra dessa venezuelização, que o simples fato do Maduro ter saído do poder não quer dizer que agora é o Brasil, porque a ditadura já está aqui, né? Vocês estão vendo aí. A ditadura é o carro-chefe do Brasil, desse governo e também do STF, a judiciário, a ditadura do judicial, já está aí, e é a pior de todas. Então, vamos aprender a investir para crescer, para você poder prosperar na vida, ser um empreendedor e não ter que depender, porque olha, eu não sou contra assistencialismo. Eu não sou contra dar bolsa isso, bolsa aquilo outro. Não, eu sou contra a pessoa entrar no Bolsa Família, sabe? E não sair nunca mais, ficar lá dependendo a vida inteira. E aí, o que o Lula quer? Não trabalha. Você não vai trabalhar. O governo não deixa você trabalhar, porque de carteira assinada, no mercado formal. Mas você vai trabalhar no informal, não vai? Mas vai pagar imposto. Você vai ser um ajudante pedreiro. Você vai ter que pagar, porque você está recebendo. Entendeu? Agora a jogada deles. E outra, essa informalidade vai para debaixo do tapete. Não entra na conta do desempregado. Então por isso que ele chega na TV e fala: a economia brasileira está na melhor forma possível, caminhando de vento e polpa e indo às mil maravilhas, para ele e para os seus cupichas, só. Para ele e para os seus cupichas. Agora, para o povo mesmo, não tá não, tá? Então, senhor jornalista, dito tudo isso aí, o senhor está entendendo por que a inflação, que é a depreciação da moeda, do real, ela é um câncer que vai virando uma metástase, e o único remédio que o Banco Central, que é o médico que tem para tratar, que é um oncologista, que tem para tratar esse câncer, é só e tão somente só os juros. Se a inflação sobe, os juros têm que subir também. Se a inflação cai, os juros caem também. É assim, é diretamente proporcional. Então, sobe, corta para poder. E aí, os juros é a quimioterapia. E como toda quimioterapia tem efeito colateral, tá? Realmente, os juros, o empréstimo fica mais escasso, tá? Totalmente escasso, porque o juro tá alto demais, os bancos ficam com medo de emprestar por conta do calote, por conta da inadimplência, não tem jeito, e quem entra num cheque especial, quem entra no rotativo do cartão de crédito, quem atrasa as prestações do cartão de crédito, toma
toma mesmo, naquele lugar mesmo, é lá. Aí que o grosso entra, como diz o Lula. Aí que o grosso vai entrar. Por quê? Porque você está sendo, entendeu? Você está sendo sujeito a pagar uns juros altíssimos. As empresas que estão alavancadas, endividadas demais, começam a não dar conta de pagar suas dívidas. E aí, só esse ano de 2025, o Brasil bateu o recorde em recuperação judicial, quando a empresa tenta se recuperar, né, das dívidas que tem, e falência. Nós tivemos o maior número de falência da história do Brasil e também de economia, de recuperações judiciais, tanto aqui, empresas aqui, como também as aéreas que vão para fora, ou algumas outras também que vão para fora fazer lá no chapter 11, capítulo 11, lá nos Estados Unidos, na economia de lá, tá? Não vou entrar também nisso não, porque nós já estamos com 45 minutos de vídeo. Então, é isso. Agora, o câmbio que nós temos que levar em consideração é isso, tá? Por quê? Quando os americanos, a gringaiada vem para cá, ela despeja dólar no mercado, porque o juros está atraente. Aí, despeja dólar, o dólar tem muita oferta, mais uma vez, entrando aqui para vocês, a lei da oferta e a demanda. O que acontece quando a gente tem lei geral da demanda? Aí, ó, tá? Aí, ó. Lei geral da demanda. Então, aumenta a moeda, o valor, aumenta a quantidade de dólar aqui no mercado e, consequentemente, ele tem muito dólar, então tem muita oferta, mas tem pouca demanda. Quando é o contrário, né, a gringaiada tira os dólares daqui, todo mundo quer comprar dólar. Aí a demanda aumenta, o preço do dólar interno aqui vai subindo, tá? Mas acontece que não é o real que está apreciando, não. Não é o real que está ficando bom, não, tá? E nem o dólar desapreciando, não, aqui dentro, não. É simplesmente lei da oferta e da demanda. Quando nós falamos do DXY, que é a cesta de 6 moedas das maiores economias, aí é diferente. Quando o dólar fica mais forte, quando o dólar fica mais fraco em relação a essas 6 moedas. Isso é valorização ou desvalorização do dólar globalmente, tá bom, senhor jornalista? Mais uma vez aqui também, os gastos do governo, que já ultrapassam uma coisa absurda, fora do comum, né? Então, olha só, se eu sa Me desculpem aí por ter batido a mão aqui no
Eu bati a mão no pedestal aqui, gente. Começou a cair tudo. Tá? Eu peço... Peço milhões de desculpas a cada um de vocês aí, tá? Então, é isso, viu? Por que que o Master não pode ser, de jeito nenhum, em hipótese alguma, esse banco pode voltar a ser vigente no mercado financeiro? Porque, primeiro, quem é que vai arcar com o fundo garantidor de crédito dos que já têm para receber? Porque ele esvaziou o barril. Pum. As pessoas vão receber, mas vai demorar. Não vai ser agora, não. Todo mundo fala, não, eu vou comprar o CDB de 140% do Master porque tá acima do mercado, eu tô ganhando isso e eu tenho fundo garantidor de crédito. Toma, porque não é assim que funciona. Tá? O preço de mercado hoje é 90% a 100% do CDI. Se você comprar mais do que isso, você está entrando numa furada. Você está entrando numa roubada. CDI é o irmãozinho próximo da Selic, o certificado de depósito interbancário, é a taxa entre os próprios bancos. Então, não caiam nessa. É quando um banco tem mais saída de dinheiro do que entrada, mais retirada do que depósito, e ele não pode fechar no vermelho, porque é uma regra do Banco Central. Então, o Itaú, por exemplo, está lá no vermelho, e vai lá no Banco do Brasil e pega um dinheiro emprestado. São transações interbancárias, entre bancos somente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um CDB do PicPay, por exemplo, do PicPay, na plataforma do Nubank, a 130% do CDI, eu vou comprar? Claro que não, eu sou burro, eu sou jumento. Ah, mas é o Nubank. Não, senhor, a plataforma não tem nada com isso, a não ser que o CDB seja emitido por ela. Pode ser o Itaú, o maior banco privado da América Latina, pode ser o Itaú, pode ser o Banco do Brasil, pode ser a Caixa Econômica, pode ser o Bradesco, pode ser os 5 bancões, pode ser o Santander. Não adianta, pode ser qualquer fintech, BTG, XP, Nubank, PicPay, Mercado Livre, Mercado Pago, qualquer um desses que oferece na plataforma, ela não é responsável. Se você comprou porque você quis. Quem tem que te pagar é quem está vendendo. Se é o Banco Master, é o Banco Master. Ah, mas tá lá o fundo garantidor de crédito. Tá. Até 250 mil. 250 mil. Só que é tanto título podre que tá lá na mão, principalmente na mão de certas pessoas, sabe? Que tem aí guardado segredo, sigilo máximo, ou então que o Vorcaro pretende, que já ameaçou, né? Se eu cair, eu caio e levo muita gente comigo. Segundo a Mônica Bergamo, também falou, será que o Brasil está preparado para saber a verdade sobre o Banco Master e o quanto que vai cair? Agora, o problema é o celular do senhor Vorcaro, né? Que vai ter lá as festas, só que as festas que nós sabemos até agora não foram essas menininhas aqui não, só podia entrar
Homens, homens, e não uma coisa linda como essa daqui, ó, tá? Então, se você acha, se você tá achando que lá a festa foi regrado só com garotas assim lindésimas desse jeito, não foi, tá? E aí é que compromete a coisa. Alguém tem rabo preso lá. Quem é hétero, quem não é hétero? Alto escalão da esquerda, da direita, de cima, de baixo, do meio, do STF, do Tribunal de Contas da União, a quem interessa voltar? Agora eu vou fazer a pergunta contrária do jornalista que falou, viu? A quem interessa a não solvência do Banco Master? A quem interessa? E por que o sigilo máximo? Porque retirou tudo que estava na CPI do Banco Master, que ia ser aberto lá no portal Cláudio Dantas, a deputada, a senadora, não sei, distrital por Brasília, pelo Distrito Federal, deu uma entrevista falando, tá? A quem interessa tanto que esse coisa fica tudo em sigilo e tudo tava lá, tudo tava lá bonitinho nos computadores do Senado, tá? Tudo lá bonitinho. Por quê? Porque o senhor Dias Toffoli mandou para o presidente do Senado para guardar lá e as pessoas, os senadores tiveram acesso. Só que de uma hora para outra sumiu tudo, desapareceu o sistema, que não podia nem colar, nem copiar, nem tirar foto, não tem jeito não, tem como não, nem imprimir, nem nada. Então, desapareceu, é como se o seu celular fosse apagado assim, ó, tá? E aí estão com esse papinho, agora estão com esse papinho, que o Vorcaro não deu a senha dele para a Polícia Federal. Meus caros, quanta ingenuidade de vocês, né? Quanta ingenuidade. Para com isso, viu? Olha, quando um hacker quer, ele entra, ele invade o sistema lá do Pentágono, viu? Da CIA, da Casa Branca, nos Estados Unidos, lá em Moscou, lá, tá, do Kremlin, na Rússia. Ele invade isso, não vai invadir uma merda de sistema do Senado Federal do Brasil, uma republiqueta de bananas. Tenha paciência, tenha paciência. Vamos aprender a lidar com as coisas. Então, conclusão de tudo isso aqui, tá? Vai fechar em 1 hora mesmo, eu não queria não, tá? Se o Banco Master tiver interferência do Tribunal de Contas da União e do Supremo Tribunal Federal, ou seja lá de que instituição for, para que ele volte a funcionar normalmente e distribuindo títulos sem lastros, podres, tá? Numa linguagem mais popular para vocês entenderem, acaba-se o sistema financeiro nacional. É um colapso total, tá, da instituição Banco Central como todo o sistema. Aí eu pergunto para você, quem vai sair perdendo com tudo isso? É só nós, investidores e acionistas do mercado financeiro? Não. Inclusive você aí, ô influencer que recebeu milhares e milhares de reais, tá? E o senhor jornalista que recebeu centenas e centenas de milhares de reais também, para meter o pau, para cobrar a explicação do Galípolo, né? Então eu vou te falar uma coisa aqui. Primeiro, que não é o Galípolo nem que tem que falar. E se o dono do Banco Master foi lá com Flávio Dino naquela acariação ridícula, aquilo ultrapassou o ridículo do ridículo, tá? Nem era para existir aquilo, nem era. Mas se ele, um dos diretores que fez a solvência do Banco Master foi lá,
ele foi mesmo só como testemunha ou para dar o parecer dele lá e não como investigado. Agora, quem queria comprar o banco? Quem? O ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB, não é? Um banco estatal comprando uma massa falida de um banco privado. Tá errado, tudo errado. E depois, o próprio Vorcaro. Por que ele foi? Porque ele sabia que ele tem todo mundo na mão, porque festinhas e mais festinhas com nanocâmeras, nanocâmeras, filmando todo mundo lá, né? Na festa, onde só pode entrar homens. Não podia levar mulheres? Não, não podia. E outra, cadê a explicação sensata que Vossa Santidade não dá para a população brasileira, mas exige de todo mundo 24 horas para se explicar sobre um determinado assunto. Mas quando é você não dá, não é? A explicação, cadê a explicação que a senhora, sua esposa, ia receber caso a solvência do Banco Master não tivesse acontecido? 129 milhões de reais. Hein? Cadê? Não tem explicação, tá bom? Então é isso aí, pessoal, aqui do Instagram também. Assistam esse vídeo até o final, compartilhe ele ao máximo, viu? Porque eu estou simplesmente defendendo o sistema nacional financeiro, ou o sistema financeiro nacional, como queiram. Não como só um investidor e como um acionista. Não é isso. É como cidadão brasileiro. Tá? É isso, porque se o sistema financeiro é pior do que a magnística aplicada aqui, e se Vossa Santidade tivesse ido lá e usado uma das instituições brasileiras sem poder, e ele tá com a magnística, é a pior que vai acontecer aqui para nós, tá bom? Uma boa noite a todos, um bom, ótimo sábado e excelente domingo. Tchau, fui.